Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque. Rogai por nós. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Eu disse-vos estas coisas em parábolas, mas vem o tempo em que eu não vos falarei já por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome e não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes em mim, que vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhes os discípulos: eis que agora falas claramente e não usas de nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabes tudo e que não é necessário que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Estimadas almas, estamos no 5º domingo depois da Páscoa. Então, na 5ª semana depois da Páscoa, na quinta-feira é a festa da Ascensão. Nós não transferimos as festas, porque nosso Senhor subiu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. Então, cai numa quinta-feira sempre e é o dia da Ascensão de nosso Senhor. Não sendo feriado, não é um dia que estamos obrigados a aguardar sem os trabalhos manuais, serviçais, mas nada impede que dediquemos orações para honrar a ascensão de Nosso Senhor aos céus. Não está obrigado, mas tampouco está proibido, e como não temos missas, né, nas festas, temos que buscar com atos de piedade para que elas não passem desapercebidas. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor está exortando seus apóstolos para que eles peçam em seu nome ao Pai. No Antigo Testamento, nós vamos ver os hebreus, os bons que houveram naquele então, sempre dizer em nome de Abraão, em nome de Isaac, em nome de Jacó. Tenha piedade de nós, ouvi as nossas orações. Por quê? Abraão foi o pai da fé. Desde que ele passou pela prova e foi aprovado do sacrifício do seu filho, então ele foi o pai de todos aqueles que creram. Então merece ser invocado. Quando os hebreus rezavam, então, por Abraão, tenha piedade de nós. Porque Abraão rezou, Abraão confiou, Abraão esperou. Deus lhe deu um filho, já em sua velhice, e Deus mandou que sacrificasse lá no monte. O que acontece? O anjo impede, porque como que um filho que vai ser pai de uma multidão, Deus pede que sacrifique. Não, mas Abraão tinha fé e sabia o que Deus mandava, o que Deus estava dizendo sempre é correto, e nunca interrogou a Deus, nunca. Por isso, quando rezavam, invocar Abraão, que era o exemplar e segue sendo, aquela oração ficava diferente. Por Abraão ouvimos. Depois veio Isaac, que fez muito por Deus. E Jacó também. 3 grandiosíssimos patriarcas que até hoje nós mencionamos em algum momento no cânon da missa.
Mas nosso Senhor, com a sua encarnação, com a sua pregação, com a sua vida, Ele vai querer que nós não mais nos apoiemos só nesses homens de fé. Não reprovando, pelo contrário, coroando a obra desses homens, mas agora nós vamos ter um outro, que é Ele único, o mediador. Nosso Senhor é esta ponte. Desde que Ele se fez homem, sem deixar de ser Deus, Ele é uma ponte perfeitíssima. É uma ponte indestrutível. E é uma ponte indefectível. Abraão foi um homem mortal, morreu e espera a ressurreição como todos os que morreram. Isaac, Jacó, e inclusive os nossos santos, nós rezamos pedindo a intercessão deles. Sim, isso é totalmente correto, louvável. Cada um tem as suas devoções, seu santo de devoção, muito bem. Mas eles chegaram até onde chegaram e se tornaram o que se tornaram porque eles passaram por essa ponte. Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas do Antigo Testamento passaram pela fé pura no Messias. Agora, no Novo Testamento, essa ponte está estabelecida de tal modo que ela é a eficácia das nossas orações, nosso Senhor. Por isso, nosso Senhor está exortando os apóstolos que eles tinham rezado e rezavam, Tinham vigílias, tinham várias práticas, salmos e etc., que se fazia por devoção dos hebreus. E o próprio Redentor também recitou os salmos e cantou os cânticos que se cantavam, mas agora nosso Senhor quer que se reze de modo diferente, que seja em seu nome, que seja pela sua autoridade e que seja não por nossas necessidades somente, mas porque Ele mandou a gente rezar. Ele disse: pedi e recebereis, buscai e achareis. E os apóstolos estavam pedindo, mas estavam pedindo do modo do Antigo Testamento, do qual Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quer que agora peça diferente. Que nos apresentemos diante do Pai em nome do Filho, e aí nós temos a certeza que a nossa oração não será nossa, será a observância da ordem dada por Deus, nosso Senhor. E por que nós estamos rezando? Porque o Eterno Pai, porque vosso Filho assim nos mandou. Então, a partir desta ordem de Nosso Senhor, a oração fica com um poder próprio. E aqui eu não falo somente de oração por nosso terço, nossa oração da manhã, da noite, nossas práticas de devoção. Todas as orações que partirem do coração de alguém que tema a Deus, essa oração é feita em nome de Nosso Senhor, porque confia, e essa oração será diferente. Aí qual é o diferencial? Nosso Senhor coloca aqui: até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Então os hebreus rezaram, os que rezaram e rezaram bem, mas antes de Nosso Senhor, a sua alegria era parcial. Porque o Antigo Testamento era uma figura, era algo imperfeito, o rito dos hebreus, a lei que Deus deu, em comparação com a nova, era como ter uma sombra e ter a luz. A luz é a luz, tem a sua glória peculiar. Pois então, os que seguem o que é a realidade que vem com Nosso Senhor e não aquelas figuras, tem algo a mais. Então a nossa oração vai produzir em nossas almas esse gozo. E agora os santos vão comentar, Santo Agostinho, dizendo que o gozo não é uma alegria que no nosso português pode ser um sinônimo. Não, é uma alegria das coisas espirituais. É diferente. Então, no Antigo Testamento, sim, tinha essa atmosfera sobrenatural, tinha, mas era uma sombra da luz que reluz desde o momento que Nosso Senhor veio a este mundo. E então a oração deste Novo Testamento, a partir do Redentor e desta ordem que Ele nos deu, nossa oração vai fazer com que tenhamos esse prazer
que não é sensibilidade carismática, mas é o contentamento de desfrutar algo da eternidade. Então, quando nós rezamos direito, com devoção, a nossa alma repousa em Deus. No Antigo Testamento repousava sim, mas dentre muitas aflições. E entre nós cristãos, mesmo com as aflições, repousa de modo diferente, porque estou rezando, estou expondo a Deus minhas dificuldades, estou pedindo a Deus socorro, mas é nosso Senhor que me prometeu socorrer-me. Então eu tenho a certeza de Deus, que no Antigo Testamento era a certeza de Abraão, Isaac e Jacó, muito acertados. Mas quem tem a certeza de Deus, tem a certeza na redundância absoluta. E então repousa esperando infalivelmente no socorro de Deus. Que no Antigo Testamento não acontecia. Os hebreus aprontavam, Deus descia a lenha neles, 40 anos no deserto, Babilônia, várias invasões de povos inimigos, idólatras, para humilhá-los mais ainda. Eles iam a se prostrar diante de qualquer ídolo com um potinho de incenso, inclusive sacrificando seus próprios filhos que Deus deu. Então eram castigo tras castigos, e porque havia uma infidelidade pessoal. Agora, desde nosso Senhor, apesar das nossas mazelas, que são inúmeras, quando nós rezamos em nome de nosso Senhor, e nosso Senhor é fiel. Então nós participamos da fidelidade do Redentor, e a nossa oração bem feita, hein? Porque oração distraída, mal feita e desmantelada vai ter os efeitos próprios dessas condições, desses elementos. Mas em todo caso, a alma que teme a Deus, reza porque Deus mandou, porque necessita das graças e tem que pedir. Então essa oração participa da fidelidade das promessas de Deus, nosso Senhor. Por isso esse gozo, nosso Senhor vai dizer, será pleno. Em latim, mas, claro, completo também, mas tem plenitude. É muito mais do que completar. Está perfeitíssimo. E será o gozo do gozo. Aí nosso Senhor vai dizendo, segue dizendo, depois desta afirmação, mas vem o tempo em que não vos falarei já por parábolas, mais abertamente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu vim do Pai. Aí tem um diferencial. Nosso Senhor mostra, bom, reze em meu nome, o vosso gozo será pleno. E agora nosso Senhor não vai falar em parábolas, porque as almas que rezarem vão penetrar nas verdades que nosso Senhor disse. Então os apóstolos tudo parecia complexo de se entender. E nosso Senhor em um momento se queixa, que cabeça dura, povo de dura cerviz. Não eram por lesados, hein? Eram porque faltava essa vida interior para entender com clareza o que nosso Senhor estava explicando. Que não é só intelecto e boa vontade. Então, quando eles meditaram, quando o Espírito Santo veio e Pentecostes fará um diferencial, eles vão entender tudo. Então, a mesma coisa vai acontecer conosco no Novo Testamento, porque as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Nós vemos muito a ignorância religiosa no Brasil há muitas décadas, e aí tinha almas que não sabiam ler nada, mas tinha uma penetração das verdades que nós cremos, muito maior do que os que conheciam ou conhecem o catecismo de cor e salteado, sem desmerecer o conhecimento do catecismo pelo amor de Deus. Mas é diferente. Ao não conhecer a letra e o estudo, mas crê e rezava com aquela confiança, com o conhecimento vindo da fé, eram os que nós tínhamos, que eram os que nos precederam. Nós não víamos o desespero ser o pão de cada dia de nenhum batizado, salvo exceções. Porque era aquela convicção, aquela certeza
porque viviam de uma fé que eles não conheciam a letra, mas tinham certeza da fé, da fé dos santos, da fé dos mártires. Então, causa o que? Um conhecimento. Põe um prisma nessas verdades e se conhece com profundidade muito mais. Por isso, quem reza vai penetrando, porque vai a verdade primeira. Quem vai à causa, vê todos os efeitos que ela pode produzir. E isso vai acontecer com os apóstolos. Aí eles vão dizer, agora nós entendemos claramente, mas não porque Nosso Senhor foi mais claro. Nosso Senhor sempre foi claro. Mas eles vão começar a rezar em nome de Nosso Senhor e tudo será, todos os obstáculos, inclusive do intelecto, da vontade, serão superados e vão penetrar nas verdades com profundidade. Depois vem Pentecostes, o Espírito Santo, que fará todo um diferencial, como acabo de dizer. Então, queridas almas, este Evangelho é o Evangelho que devemos fazer regra da nossa vida, como todas as páginas do Evangelho. Mas nós, às vezes, rezamos e é aquela oração. Bom, hoje rezamos o terço antes da missa, nós depois da Santa Missa vamos rezar a ação de graças e às vezes rezamos sim, porque todo mundo que pronuncia uma fórmula devota está rezando, oração vocal, mas é mais do que isso. A oração vocal, ela só indica o caminho, mas nós temos que ir além, porque não adianta saber o caminho e não percorrê-lo. Então, quando dizemos Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, a oração mais perfeita que existe é o Pai Nosso. Depois de tudo que dissemos, afirmamos e cremos nesta oração, e ademais da origem que ela tem divina, nós não podemos estar desesperados nem com as contas por pagar, mas temos que pagar, nem com o emprego, se está sem ele, ou o dele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nunca vai faltar. Não tira a diligência humana que devemos ter sempre. Não nos deixeis cair em tentação. Deus não nos deixará cair em tentação, não está dizendo que nós não vamos ter tentações, teremos inúmeras, mas com ele nós não vamos cair. Então, por que nós andamos aí desesperados com coisas que estão com o Pai Nosso resolvidas? Um Pai Nosso está. E rezamos muito mais de um. No terço, 16, rosário, 16 Pai Nossos. E um bem rezado já indica o caminho. Ao dizer 16 vezes, estamos mais que convictos, pelo menos pela memória, pela repetição, pela insistência, mas nós ficamos na superfície das letras. Isso é um problema da oração vocal que fica só na vocal. Ao dizer Ave Maria, primeiro saudamos, louvamos a Santíssima Virgem, e aí rogai Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora. Nossa Senhora entende muito bem o português, hein? Ontem, 3 de maio, ela falou em português, perfeitíssimo, em Portugal. E agora aqui em Portugal é agora, e no céu se entende agora, é agora. E por que nós vivemos baixo desespero, aflição, angústia? Se esse agora nós não afirmamos com fé, será assim, vamos rezar 153 Ave Marias e como se não houvéssemos rezado nenhuma. Agora, se pela insistência e pela convicção e pela confiança em Maria Santíssima dizemos 53 ou 153 e vamos ali, aquele agora vai penetrando na nossa alma e vira uma convicção, uma certeza e nós saímos da oração diferente. O nosso gozo é pleno por causa da certeza, da confiança que repousa em Deus. E assim nós podemos repercorrer todas as orações. Por exemplo, tão querido e oportuna oração, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, embriagar-me. Não, o que diz ele? Do espírito maligno, defendei-me. Acabamos de comungar, comemos o corpo, bebemos o sangue de nosso Senhor, saímos com a vida de Deus. Não existe maior exorcismo. E nosso Senhor vai o quê? Nos defender do espírito maligno. Ele vai nos tentar, vai infernizar, mas nunca sairá vencedor sobre nós. E podemos passar disso para as virtudes, a paciência tão difícil, a castidade hoje bombardeada por este mundo podre que nos toca viver, a fortaleza também,
tememos diante da crise do mundo, que o cerco está fechando, internacional, nacional, em todos os âmbitos, ideologias, o certo hoje é punido, o errado hoje é a lei, mas nós não rezamos. Livrai-nos do mal, é a última petição do Pai Nosso. E o mal, é o diabo, o infeliz e os males que ele causa. Livrai-nos. E aí uns vão por meio do mato, debaixo da ponte, não sei da onde, porque o anticristo não vai chegar. Vai chegar. Não tem como escapar disso. Aí outros fazem um monte de bruxarias para se proteger do diabo. E não adianta, hein? O diabo é um espírito. Vai alcançar, sim, o anticristo vai alcançar da face da terra de norte a sul, não tem como se esconder. Agora, por que nós não tememos, esperamos os dias segundo as profecias? Porque livrai-nos do mal, amém, e amém, assim será, livrai-nos do mal. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos garante que assim será, e o nosso amém é uma certeza. Assim creio, assim será e assim espero. Isso quer dizer o amém que nós dizemos. Então, queridas almas, vemos que para o nosso gozo ser pleno, nós temos que rezar direito. Não é a quantidade de orações, mas é penetrar, inclusive nessas fórmulas, se não há tempo de uma meditação mais pausada e metódica, só de contemplar o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Quanto Nossa Senhora fez pelos pecadores. E não se cansa de fazer. De instrumentos, o escapulário que nos livra do inferno e do purgatório. O escapulário verde, que tem alguém que está já quase no buraco da condenação eterna, e aquele tecido verde que a gente esconde na casa de alguém, dá para a pessoa, fala, leva, é um santinho, guarda na carteira. E aí rezamos a ejaculatória, aquela pessoa se converte. Todo mundo tem uma graça, ou várias, por um sacramental que Nossa Senhora fez. Então, por que nós não confiamos? Só de considerar o rogai por nós pecado, o que ela faz pela nossa vida? Todas as graças, toda vez que a gente se confessa, toda vez que a gente comunga, toda missa que podemos ouvir ou rezar, Nossa Senhora pediu a Deus lá, meu filho, permita que aquelas almas tenham mais uma missa, permita que aquele pobre e infeliz sacerdote reze mais uma, e Nossa Senhora não nega nada à sua mãe. Quando estamos no meio da tribulação, Nossa Senhora tem mais preocupação conosco que nós mesmos. Ela reza, isso que é rogar. E roga, e Nossa Senhora nega ela? Nunca. E não nega nós tampouco, mas a quem reza é sua mãe. Por isso nos aliamos aos santos. Então não tem desespero, não tem o que tem que acontecer, vai acontecer, mas nunca vai acontecer do modo que tem acontecido. Que o mal tenha triunfado, porque as almas de fé recuaram na confiança, na esperança em Deus. Isso é inédito, hein? Os mártires não estavam roendo as unhas. Não estavam. Tenho certeza que nas catacumbas não tinham comido todas as unhas com medo de Nero. Não estavam. Não estavam porque estavam plenos de fortaleza. E as catacumbas não foram para fugir e se esconder com medo. Foram um lugar para poderem rezar juntos e assistir à Santa Missa, hein? E também a cautela, se pode fugir até onde se pode fugir. Mas ninguém estava lá desesperado. Ah, não me mate, cadê o altar de Júpiter para queimar o grito? Não, que isso? E um com valor, com dignidade, porque rezavam. E se arriscavam para rezar. E nesses arriscos, nesses momentos de risco, encontraram aí a coroa máxima da caridade perfeita, ardentíssima do martírio, amor a Deus. Então, queridas almas, rezemos. Não é um passatempo de senhoras idosas que estão aposentadas e não têm o que fazer e ficam rezando o terço. Não é, porque o homem muito ocupado tem que rezar também o seu terço, e bem, do jeito que puder, mas confiante. Crianças e todos, padres e solteiros e casados, todos temos que rezar, porque senão vai acontecer o que vemos. Vamos ficar com esta tribulação loucos. Essa crise é enlouquecedora por falta de confiança em Deus. E não é o psicólogo e o psiquiatra que vai resolver, é o terço que temos em nossas mãos.
É a oração que nós podemos abrir nosso coração a Deus e Ele nos ouve, e nesta oração nós temos o gozo pleno. Então rezemos. Quem não rezar vai ou trair ou enlouquecer. Não existe outro caminho para quem não reza. Infelizmente, é a triste realidade que nós vemos. Quantos estiveram aqui no combate, independente do grupo ou do sacerdote que está à frente disso? E ou hoje nem Deus crê, ou se cansaram e estão hoje na missa nova, ou como São Paulo vai dizer, São Pedro numa epístola, o porco lavado volta para o lamaçal. E voltaram para de onde saíram. Outros se desesperaram. E por quê? Porque não rezaram. Esta é a maldição que lançamos sobre nós de querer lutar por Deus sem a espada da oração. A derrota está declarada. Ninguém vai ao combate sem armas. Ninguém. Então, e por que temos a eficácia dessa arma? Porque Nosso Senhor disse: pedi e recebereis. A oração é infalível. Então rezemos, queridas almas, exortados pelo Redentor, e rezando nós vamos ver proezas e maravilhas, porque a oração é onipotente. E os nossos inimigos são potentes. Repito e insisto nisso, mas não são onipotentes. Mas aquele por qual lutamos é onipotente Deus, nosso Senhor. Então rezemos, e aí o nosso gozo será pleno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.